Mulher acusada de matar o marido em Samambaia fala pela primeira vez. Ana Kelly diz que era vítima de violência doméstica e agiu em legítima defesa. Veja com o repórter do Povo, Tatuzinho. Voltamos a falar do caso Edson Eduardo, o mecânico e cantor nas horas vagas de 33 anos, que foi morto a facadas na região administrativa de Samambaia. Do outro lado, a suspeita, companheira dele, Ana Kelly, de 30 anos, que teria tirado a vida do próprio marido na madrugada de sexta para sábado. Agora, para entendermos melhor essa história, por quê? Nesta última segunda-feira, a Ana Kelly se apresentou acompanhada de uma advogada de defesa na 32ª Delegacia e vai responder por esse crime em liberdade, porque, segundo informações, ali seria uma legítima defesa. Ela vai dizer para a gente o que de fato aconteceu com exclusividade naquela madrugada e o que levou ela a tirar a vida do companheiro. Ela está aqui agora. Ana, primeiramente eu quero agradecer você de falar conosco. A gente ouviu a versão da irmã do Edson Eduardo. Cheguei a conversar com a sua irmã, ela relatando um pouco da história. Mas o que de fato aconteceu naquela factídia, sexta-feira para a madrugada de sábado? Bom, a gente saiu para tomar uma cerveja, ele me chamou para sair. A gente foi num barzinho no começo da Samambaia. Foi tudo bem, tudo certo, não teve nenhuma confusão, nenhuma desavença. Ele até cantou lá com o cantor que estava no lugar. E aí a gente estava de boa, são umas 3 e pouco da manhã, a gente saiu de lá. E aí depois a gente desceu de outro bar, já tinha acabado. A gente comprou 2 cervejas e desceu na distribuidora. Na distribuidora foi onde tudo mudou. Que lá tinha um conhecido meu. Quando eu desci, eu cumprimentei esse colega meu. E aí o semblante dele já mudou. Porque ele não gostava de ninguém perto de mim, não gostava de amigo nenhum meu. E aí eu cumprimentei esse rapaz e ele já mudou totalmente. Aí a gente sentou na mesa e ele começou a falar. Você já vai começar a me humilhar, você já vai começar a usar disso, porque os meus filhos estão na sua casa para me humilhar. Tipo assim, porque eu disse como se estivesse dependendo de mim, né? E aí eu podia fazer tudo que eu queria. E ele falou, você não vai me humilhar mais, você pode parar com isso. Eu falava, para, Eduardo, pode parar com isso. Aí o tempo todo ele tocando nessa tecla, o tempo todo. Aí eu me estressei, me levantei e fui embora. Que a distribuidora é bem pertinho da minha casa. Aí eu desci a pé, passou 5, 6 minutos, ele veio atrás de mim. Começou a empurrar o portão, quebrar o portão, chutando. Aí eu fui e puxei o outro portão que estava aberto, né, o grande. Aí ele entrou e começou a falar, você acha que eu sou otário, acha que eu sou idiota, não é porque meus filhos estão dependendo de você, eu estou dependendo de você, que você vai fazer isso comigo, me fazer de trouxa na frente de todo mundo. E eu falei, Eduardo, eu não posso cumprimentar ninguém, eu não posso falar com ninguém. Você é uma pessoa popular, você fala com todo mundo. Se eu falar um A, eu sou a encrenqueira, eu sou a barraqueira. E ele vinha pra cima de mim. Eu falava, para com isso, Eduardo, a gente tá de boa. Aí ele falava, a gente tava de boa, agora você faz um negócio desse pra me humilhar, que não sei o quê. Aí vinha, ele ficava sempre, quando ele tava com raiva, ele ficava nessa mesma tecla, falando a mesma coisa o tempo todo. E aí eu fiquei assim, para me evitar a confusão, eu peguei a chave do carro e fui buscar o carro na distribuidora, eu tinha ficado lá. Aí quando eu voltei, eu deixei o carro na frente de casa, ele tava com os 2 meninos dele na frente da minha casa, um no colo e o outro no chão. E ele sempre fazia isso. Ele sempre usava os meninos para se fazer de coitado, entendeu? Para falar, ai, ela tá me humilhando e eu vou sair para a rua agora, com os meus filhos sendo humilhados, entendeu? Para, tipo, chantagear, para se fazer de coitado. E eu falei, você não vai fazer isso com esses meninos, sair nesse frio com essas crianças. E eu peguei o menor, botei no colo e levei o outro juntamente com a minha filha para dentro do quarto. Falei, fica aí. E como eles já sempre tinham discussão, ela sempre ficava dentro do quarto com eles. Ou sozinha, né? Que geralmente era só eu e ela. E aí ele entrou e continuou. Você acha que eu sou otário? Acha que eu não sei o quê? Aí começou a mesma confusão, mesmo blá, blá, blá. E eu entrei para dentro do quarto, troquei de roupa. Falei, eu quero dormir. Depois a gente conversa, vamos dormir. E ele ficava na mesma. E falava, a gente vai resolver isso hoje. A gente vai resolver isso hoje, o tempo todo. E aí eu fui para cima dele, empurrei ele do quarto para ele sair, para me apagar a luz, para me dormir. Aí ele entrou, chutando a porta de novo. E entrou me empurrando. E eu deitei na cama e ele ficava me puxando o tempo todo. Vamos resolver isso agora, Ele falou, você não vai me humilhar, eu vou tirar meus filhos daqui agora. Ele ligou até para a mãe dos filhos dele, ela não atendeu. E aí
E ele ficava me puxando, eu falei assim, não, Eduardo, me deixa em paz, me solta, sai daqui. Aí eu levantei e fui empurrando ele até para a porta para ele sair. E ele me empurrava muito forte, eu caía em cima da cama. E aí eu ia para cima dele para tirar, para ele sair de dentro do meu quarto para me dormir. E aí ele ficou me empurrando e falando a mesma coisa. Você não vai me humilhar mais, você não vai me humilhar mais, eu não vou aceitar mais isso. E você não vai me humilhar porque os meus filhos estão na tua casa. Aí eu falei bem assim, Eduardo, para com isso, vai embora daqui, depois a gente conversa, vai embora ou vai deitar no sofá. Aí ele me empurrou e falou assim, a gente vai resolver isso agora. E saiu em direção à cozinha. E quando ele saiu em direção à cozinha, eu me desesperei e saí correndo. Fui atrás dele, né? Correndo e comecei a gritar o nome da minha irmã, porque minha irmã via a gente brigando, como ela constantemente. Ali na hora, quando ele foi em direção à cozinha, você pensou algo pior. Você foi para se defender. Exatamente. Eu fui para ver o que ele ia fazer, porque ele nunca tinha me falado daquele jeito comigo. Ele nunca tinha me ameaçado com faca, com essas coisas, não. E indo em direção à cozinha, eu pensei o pior. Tanto que eu gritei o nome da minha irmã. Eu gritei. Como ela geralmente não entrava nas nossas confusões, que era constante a gente brigar, eles não entravam mais. Aí, como eu gritei o nome dela, gritei ela 2 vezes, aí depois eles apareceram. Mas aí, na hora que ele veio com a faca, eu fiquei desesperada e fui tentar tirar a faca dele. E naquela luta corporal, a faca acabou entrando acima do peito dele, do lado direito. E aí ele segurou na minha mão e falou assim, Kelly, você me furou, você me furou. Assim, imediatamente minha irmã e meu cunhado entrou e já começou a acolher ele e chamou a SAMU. E na hora eu perdi meu chão, eu fiquei desesperada. Eu já caí pro lado lá, comecei a chorar desesperada, esperando socorro. E quando o SAMU chegou, eu saí desesperada pelas ruas. E infelizmente foi isso. Eu só tentei me defender. Eu não fiz nada, eu nunca quis ferir ele, eu nunca quis nada disso que acontecesse na minha vida, nem na vida dele. Porque, de qualquer forma, eu perdi ele também. Quando você descobriu que ele estava morto, quando veio a notícia, olha, o Edson Eduardo acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O que veio no seu coração, o que veio na sua cabeça na hora? Eu fiquei desesperada, né? Fiquei com medo. Fiquei desesperada também da família dele, vinha atrás de mim, que eles são também bem revoltados. Eu entendo, porque o que eles estão sentindo, eu também estou sentindo. Ele era meu companheiro, ele fazia parte da minha vida. E o meu medo foi esse, por isso que eu saí. E agora eu estou sem chão, sem fazer, acabou com a minha vida, com a minha família. E é isso. Eu nunca quis fazer isso por mim e esse dia nunca teria acontecido. Se eu soubesse, entendeu? Agora você estava falando para mim que 5 anos de relacionamento. Nesses 5 anos, como é que era a rotina? Tinha agressão física, tinha agressão verbal, tinha tortura psicológica? Ou não? Era tudo maravilha? Não. Ele era muito psicológico, ele era muito agressivo, ele era muito grosso, né? No dia a dia. Mas, assim, ele tinha uns momentos, né? De recair, de pedir desculpa, de pedir perdão. Ele sabia ser uma pessoa bem produtiva, assim, bem... acalentar a gente mesmo, né? Ele era uma pessoa boa, né? Mas a questão dele era o psicológico mesmo. Ele me afastou de todo mundo. A única coisa que eu não aceitei foi ele me afastar da minha família. Eu nunca abri mão da minha família. Mas, assim, de amigos, de tudo, ninguém nem chegava perto de mim mais. Por causa dele, que ele era muito agressivo. Essa é a entrevista exclusiva da Ana Kelly. Ela desabafando, falando sobre esses momentos que ela passou durante 5 anos de relacionamento. Principalmente de ameaças, a questão de violência física, ameaças de morte, tortura psicológica. E ali, o que aconteceu de fato, ela alega que ela, para não morrer, para não hoje entrar na estatística de mais uma mulher morta aqui no Distrito Federal, que já passa de 20 mulheres assassinadas só neste ano de 2023, ela acabou para se defender, né, usando essa faca e acabou aí tirando a vida do próprio companheiro, o Edson Eduardo. E como ela disse, ela não queria jamais tirar a vida, porque, em poucas palavras, para encerrar isso aqui, Ana, você ainda tem sentimento por ele, né? Esse sentimento ainda está aflorado dentro de você. Com certeza. Eu perdi a pessoa que eu amava. E, infelizmente, eu não posso nem sofrer o luto, entendeu? Porque eu estou sendo atacada o tempo todo, tenho que estar escondida. E as pessoas não pensam que ele era a pessoa que estava do meu lado, eu vivia com ele. E eu nunca queria que isso tivesse acontecido. Para mim, esse dia podia ser eliminado da minha vida. Eu preferiria que ele tivesse ido embora do que estar passando por isso, por ter perdido ele e ter acontecido isso com a minha vida. Tá aí o lado da Ana nessa história, nessa tragédia familiar. Essa que é a verdade.
nessa entrevista exclusiva ao repórter do Povo, Tatuzinho. Ela vai ter que usar todos esses argumentos, né, de ter sido vítima de violência doméstica e ter agido em legítima defesa para convencer o juiz que assim realmente aconteceu nesse dia. O Cidade acompanha atentamente esse caso.